Olá pessoal, sou o Sandro, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, falaremos hoje sobre conflito lá na Rússia, né? Carnaval aqui na política brasileira, lacração e muito mais. Lembrando, se você é novo ou novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like, ok? Então vamos lá. Pessoal, houveram duas, por enquanto, né? Invasões à igreja, né? De militantes de esquerda. Aí vem o Globo e coloca o seguinte título: vai vendo, hein? Bolsonaristas usam mais uma invasão de igreja de militante do PT para atacar o partido. Quer dizer, então olha o malabarismo ali retórico, né? Primeiro você é uma desonestidade intelectual assim sem precedentes, né? Então quer dizer que é normal invadir igreja. Pô, discussão política, a pessoa vai invadir igreja, é isso mesmo? Isso para isso é normal. Tá bom. Então, outra coisa, o termo bolsonaristas, né? Por que não eleitores de direita? Por que não conservadores? Mas não, tem que taxar, rotular, para descaracterizar, para você tirar aquela pessoa, você tirar a credibilidade da pessoa. Então você taxa ali, trumpista, bolsonarista. Né? Pode ver que só acontece isso, com trumpista e bolsonarista. Não tem lulista, não tem cirista, né? Morista, tem nada disso, né? Então é porque a ideia é você fazer o quê? Descaracterizar como ser humano, descaracterizar como pessoa, como entidade, como alguma coisa de respeito, né? E você colocar uma espécie de apelido para botar a moral lá embaixo. Então, bolsonarista, então não considera que é bolsonarista. Deputado bolsonarista, ministro bolsonarista, entendeu? A ideia desse adjetivo é simplesmente colocar, descredibilizar a pessoa. É só isso, pessoal. Então não caiam nessa esparrela. Então aqui para eles, então é normal invadir igrejas. Né? Pessoas estão lá indefesas, né? Não estão nem esperando, olhando para frente. Pessoas entram gritando, falando sabe lá o quê. Não sabe se tem um pau, algum objeto na mão, né? As pessoas ali indefesas. Eu quero ver essas pessoas invadindo a mesquita. Bora lá, pessoal. Petistas, vocês que são corajosos mesmo, tenta aí invadir mesquita. Né? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não invadem templo candomblé? Porque só invadem igreja. Eu não sou religioso, não. Entendeu? Mas por quê? Eu fico curioso em saber por que só se invade igreja, né? Ou hora protestante, hora católica. Entendeu? Cadê o restante? Você não tem coragem, né? Então tá bom. Então, pessoal, isso aí é pura narrativa. Não tem nada a ver esse título aí, ó, distorcendo a realidade, né? Quer dizer que os conservadores estão atacando o PT. Não é o PT que está atacando as igrejas, não. Não é isso. PT, se fosse o contrário, seria bolsonaristas radicais atacam igrejas. Não seria assim? Por que aqui o título dá essa torcida na realidade? Eu falo, ó, acredito nos seus olhos, tá, pessoal? Pessoal, falar aqui em malabarismo, né? Blog do Noblar. Continua aqui do Globo, né? Pessoalzinho dessa mídia aí, né? Fedorenta. Olha o título, hein? Deputado que participou de live com Bolsonaro faz deboche à guerra. Aí a gente vai checar lá a notícia, vamos ver o que o deputado disse, né? O capitão DRE, do PP de São Paulo, disse o seguinte: não vi nenhuma feminista pedindo igualdade indo para a guerra. Isso é mentira? Isso fazer deboche? Não é deboche, pessoal. E simplesmente disse a verdade, né? Alguém viu protestos de feministas tentando, né, ir para a guerra? Por que acontece? Lá na Ucrânia, os homens, né, de 18 a 60 anos foram convocados. Não tem nem opção de não ir. Então, direitos iguais. Os direitos iguais, pessoal, é só numa parte boa, né? Ou é para tudo? É só uma pergunta, né? Então, não vi nada de deboche aí.
Ele simplesmente falou um fato que é a realidade. Isso não é só lá não, é no mundo todo. Os direitos iguais é só para a parte boa. A parte ruim, não, vamos ver isso aí direito, não é bem assim, olha só, minhas regras, o periri pororô. Ó, entendeu? Pessoal, conflito Rússia-Ucrânia. Isso aqui é um assunto bem espinhoso, né? Agora a Rússia, agora a Ucrânia, né, quer utilizar ali presos com experiência, né? Bom, a maioria dos presos tem experiência, né, pessoal? Em virtude que o trabalho deles, né, ofício, com milhões de aspas, né, da maioria ali, era com, ó, ferramentas, né? Segundo ali a filósofa Marcia Tiburi, né, que ela vê ali um contexto, né, um assalto e na criminalidade, entendeu? Então ali o presidente está convocando esses presos para lá o conflito também, auxiliar lá no conflito. Deve ter algum tipo de troca, né? Se voltar vivo, tá livre, não sei, não foi nada dito nada sobre isso, né? Mas lembrando ali, pessoal, que o presidente ucraniano, ele é desarmamentista, ele não é de direita, entendeu? Ele não é de direita, porque no geral, no geral, governos de direita são armamentistas, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa é desarmamentista, de direita ela não é. Aquele centro ali, esquerda. Então, agora parece que, né, a pessoa está pagando pelos erros que estão cometendo, né? Aí, quando dói no próprio calo, quer utilizar até presos, né? Agora, você observa o seguinte, pessoal. A esquerda, ela tem esse trauma da população possuir o seu, né, em casa, aquela ferramenta em casa. Por quê? Ela tem medo, receio de que a população se volte contra o governo. Não é muito estranho isso? Isso aí tem uma má intenção aí, tem uma má atenção aí, ou impressão minha? Porque se o governo tem medo que a população se volte contra ele, é porque, no mínimo, ele está com uma má ideia, uma má intenção de fazer coisas que a população irá se revoltar. Então, primeiro você tira o armamento, depois você faz o que você quiser. É isso a impressão minha. É lógico que é isso, né, pessoal? O Lula já avisou. Esse negócio de armamento no Brasil vai acabar. Vai tomar tudo de volta. Já foi avisado isso. Já foi avisado isso. Entendeu? Por que o governo de direita não tem esse receio que a população se volte contra o governo? Por quê, hein? Vocês não pararam para pensar isso não, pessoal? O pessoal que vota na esquerda aí, vocês não pararam para pensar que o governo de direita não tem medo da população armada? Por quê? Por que o governo de esquerda tem medo da população armada? Porque o governo de direita não tem. Porque o governo de direita não vai fazer nada contra a população ao nível dela se revoltar contra o próprio governo. É simples assim, pessoal. Não precisa estudar em Harvard, né, para saber disso. É uma coisa assim óbvia, óbvia, entendeu? Então, já falei, open your eyes, abra ó, seus olhos, entendeu? Não acredite no que o seu professor lá, né, disse. Não acredite. Acredite no seu pai e sua mãe. Tenho certeza que a versão deles é diferente, entendeu? Ainda bem que eu não tive esse problema. Os professores só davam aula para mim, tá? Então, existe no mínimo, uma má intenção de um tipo de governo, um tipo de regime que quer desarmar a sua população. No mínimo, uma má intenção, tá? Sobre a posição do Brasil, pessoal. A mídia militante, né, ela insiste em chamar de Bolsonaro de covarde, né, e a esquerda também jogando pilha ali, que você não sabe mais quem é jornalista e quem é militante esquerdista, né, que na verdade é tudo igual. Praticamente virou tudo a mesma coisa. Infelizmente, a nossa mídia está contaminada. Não é só a mídia não, pessoal. O judiciário todo também está contaminado, entendeu? Então você vê ali aquela cobrança, né? Não, Bolsonaro tem que ser um pulso mais forte, Bolsonaro tem que ser o quê? Bolsonaro tem que falar isso, falar aquilo. Não pode. O Brasil
A Constituição do Brasil diz que o Brasil tem que se manter-se neutro em conflitos, entendeu? Se Bolsonaro se pronunciar a mais de que deve, que o cargo manda ali, a liturgia do cargo, né? E já foi feito isso. Isso já foi feito. Já foi assinado. O Brasil assinou a Carta da ONU no Brasil, mais 10 países repudiando, né, lá a situação da Rússia. Já foi feito, pessoal. Você não pode comprar agora lado, entendeu? Ah, não, agora eu sou Ucrânia. Isso não é time de futebol, não. Ah, agora eu sou Rússia, entendeu? Não é assim que funciona. Existe uma gama de coisas envolvendo isso aí. Todos os países europeus dependem da Rússia, entendeu? Para energia e para gás, entendeu? Pode ver que eles estão todo mundo no sapatinho. Ó, não corta meu gás não, tá? Estamos aqui, mas não corta meu gás não, tá, Putin? Não fica puto comigo não, tá? Preciso do teu gás, vai que cai um inverno rigoroso, né? Na Europa. Entendeu? Tá todo mundo assim com o sapatinho. Estados Unidos, mesma coisa. Em relação ao aço, aos minérios dele lá. O Brasil não foge à regra. O Brasil depende da Rússia, né? Para ali, para os suplementos agrícolas, que são o caso dos fertilizantes. O Brasil depende da Rússia de fertilizante. A gente sabe, pessoal, que o agro no Brasil, né, é o carro-chefe do país. É o agro, entendeu? Sem o agro, vai cair sem o fertilizante, vai cair pela metade, né, os produtos no Brasil, né, sabendo que a gente tem os compromissos de exportação, tem que mandar para fora, para ficar menos coisa aqui dentro do Brasil, preço vai lá em cima, inflação, fora Bozo, entendeu? É sempre a mesma armadilha, é sempre a mesma armadilha, sempre a mesma casca de banana. Se Bolsonaro vai, se pronuncia. Ah, Bolsonaro, vai lá, fala lá. Bolsonaro vai, se pronuncia contra Putin, vamos supor, um exemplo, né? Pronto, a Rússia corta logo a nossa exportação que eles mandam para cá, né? Nossa importação de defensivos agrícolas, inflação, fora Bozo, impeachment, Bolsonaro colocou o Brasil na guerra, no centro da guerra, Brasil, um país pacífico, e blá, 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 entendeu? A armadilha, casca de banana, estão colocando casca de banana de novo no governo. A sorte que o governo não cai nessas armadilhas, no mínimo, infantis, da mídia e da esquerda de modo geral. E lembrando, pessoal, que essa briga aí é esquerda contra esquerda. É a Ucrânia contra a Rússia aqui, e são tudo esquerdista. Então, não coloca essa briga, esse conflito no colo do Bolsonaro, porque esse filho não é do Bolsonaro, esse filho é da esquerda. Esse filho é da esquerda, tá? Então, que se entenda a esquerda. Eu sou totalmente contra esse conflito, devido à proporção, né, desproporcional ali. Mas a esquerda contra a esquerda, pessoal. Não tem ninguém de direita ali. No mínimo, Bolsonaro tem que manter-se como ele está, neutro. Pessoal, resolve isso aí, entendeu? Sou contra a guerra, mas resolve vocês. Eu não provoquei guerra com ninguém, entendeu? Então o Brasil tem que ficar aqui na nossa. Então, você vê a imprensa querendo salivar. Eles estão assim, igual o lobo, olhando para cordeiros no pasto. Vai, Bolsonaro. Coloca a gente lá, Bolsonaro, no conflito. Entendeu? Estão torcendo quanto pior, melhor. Torcendo pelo conflito, pelo Brasil entrar numa situação grave de conflito. Para quê? Impeachment. Tudo, pessoal, impeachment é para tirar o Bolsonaro. Então não adianta, a direita não vai cair nessa historinha furada, entendeu? Não vai cair nessa furada. O Brasil se pronunciou como deveria, e daqui para frente agora vamos manter, né? Vamos seguir nossa vida. Eles espero que aquilo acaba logo, esse conflito acaba logo, né? Mas a posição do Brasil é essa. Pessoal, carnaval, né? A mídia marrom, né, os governos esqueceram. Vamos pular, pessoal, vamos pular. Tá tudo certo. Vamos pular, aglomerar bastante, né? Olha, se tiver um caso a mais do que o normal, né? Na semana que vem, a culpa vai ser de novo da população. Assim como aconteceu no Natal e no Ano Novo. Vocês se lembram, né? A população aglomerou no Natal e no Ano Novo, dentro de casa, para se ver as mães e os pais. Agora vamos botar culpa na população, se aglomerou no Carnaval. Então, se tinha um caso a mais de gripe, pronto.
acabou, volta tudo de novo, tranca tudo outra vez. Então, cuidado com esse negócio, hein? Cuidado. Esse carnaval aí tá dispensado. Pessoal, a sessão aqui de descontração, né? Ed Mota tá aqui lacrando para todo quanto é lado, né? O Brasil é assim, pessoal, quando o artista tá em decadência, ele quer aparecer. E não importa a maneira que vai aparecer. Você acha que vai aparecer escrevendo um livro? Gravando um disco ótimo, cheio de música, cheio de single excelente? Não, não. É mais fácil lacrar defecando numa foto do presidente. Entendeu? É mais fácil lacrar no Brasil hoje, fazer o número 2 na foto do presidente, de que fazendo uma coisa importante. Entendeu? É o caso do Ed Mota aqui, ó. Ed Mota. O cara tá lá esquecido, ninguém lembra mais quem é Ed Mota, né? Primeiro ele começou atacando aqui, né? Lacrando, atacando com as bandas lá de Brasília. Falou mal do Legião Urbana, falou mal do Paralelo Sucesso, do Cazuza, do Plebe Hood, né? De Capital Inicial, falou mal de todo mundo. Ninguém presta, ninguém sabe cantar, ninguém sabe tocar. Ele que é o Bambambam. Bam, bam. Ed Mota é que é o cara do rock. Nossa, o rock nacional não existiria sem o Ed Mota, pessoal. Tenho 52 anos, tá sabendo disso agora, né? Um cara que não consegue sair da sombra do Tim Maia, né? Vem querer pagar agora de bam de rock nacional. Ele, para piorar mesmo, uma pá de cal ali no Ed Mota, ele começou a malhar o Raul Seixas também, que o Raul Seixas é uma merda, e Raul Seixas é um lixo, né? Que Paulo Coelho que é o cara, que não sei o que lá. Aí pronto, caiu todo mundo em cima do Ed Mota. Pessoal, um cara desse, já falei, ele não conseguiu sair da sombra do Tim Maia. Ed Mota, volta a cantar blues nos Estados Unidos para ninguém ouvir. Volta a cantar blues nos Estados Unidos para ninguém ouvir. Entendeu? A vida do Ed Mota é essa. Cantar blues para ninguém ouvir. Então, menos Ed Mota, quem é você na fila do pão em relação a essas bandas que você está falando aí? Você, não é nada. Não é Ed Mota em relação a essas bandas aí, não é nada, pessoal. Pessoal, Felipe Neto, aqui, vou fechar o pacote aqui, né? Dado como morto. What happened? Né? O que houve? Ele foi tomar a terceira dose da picadinha, quando chegou lá, abriu o aplicativo, foi ver lá a situação dele, dado como morto lá no SUS, né? Aquele aplicativo. O sistema do SUS está acusando ele como, né? A partir dessa foi melhor. Será que tem alguma coisa a ver com aquele ataque hacker ainda? Será que é algum resquício daquele ataque? Meio esquisito, né? Logo o Felipe Neto acontecer isso, muito estranho. Né? Vamos ver que isso aí se resolva. Pessoal, usem camisinha, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.